Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim, é o nosso boletim do mercado do boi, analisando um pouquinho do que aconteceu aí com os preços e principalmente projetando possíveis cenários para a precificação. Estamos diante de um momento onde os cenários começam a preocupar e a gente vai entender por quê nessa conversa com o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E a gente tem aí uma possibilidade de mudanças sendo desenhada aí que pode acabar pressionando preços, Tiago. Conta mais pra gente o que vocês estão vendo aí no CPEA. Olá, boa tarde, amigos Notícias Agrícolas. Satisfação novamente estar aqui junto com vocês, né, para entender um pouquinho essa dinâmica do mercado, né, ou tentar entender o que pode acontecer, né, trazendo alguns insights aí positivos, o que a gente está olhando aqui internamente, em termos de mercado, cotações. Acho que é importante a gente destacar, a gente vai falar muito da questão da oferta, desse período de transição, né, que a gente tem aí a saída da safra, começo da entre-safra, período de desmama, problema de pasto em algumas regiões que faz com que a gente tenha saído mais animais. Tem todo esse cenário de mais oferta vindo do ano passado, então realmente o mercado, podemos dizer de certa maneira, né, mais intenso e somado que é o final do mês, né? A gente tem ainda o final do mês se aproximando junto com uma Páscoa, que tradicionalmente a gente tem uma demanda por proteína animal, mas principalmente carne bovina, né, a carne vermelha, um pouco menos intensa, né, um pouquinho mais fria, podemos dizer assim. Agora, sim, a gente vai falar bastante ainda sobre essa precificação, mas é importante também destacar, né, esse período de transição. Pelo lado da oferta, acontece isso. Agora, a gente tem a virada do mês, sempre pode dar uma otimizada no processo, mas sempre lembrando de todo o cenário mais pressionado em termos de restrição orçamentária até maio, principalmente, daí isso daí virando. E por outro lado também tem o mercado de exportação, né? A gente tem um câmbio a 5, né, reais o dólar, a gente tem a abertura de novas plantas pela China, tudo isso pode dar uma oxigenada, né? Mas o cenário que a gente olha hoje no mercado pensando na produção, né? É esse período de transição e uma oferta maior de animais no campo. Isso já tem mexido com os preços, Tiago? Como é que o indicador vem trabalhando aí nesse sentido? O que vocês têm observado? Olhando o indicador, né, a formação de preços, vamos fazer um recorte aí de janeiro a março, né? A gente está ainda no dia 22 de março, a gente vai entrar semana que vem também, né, na questão, na última semana do mês, mas a gente tem aí um patamar de preços de 200, vamos colocar 250, começando o ano, 240, 230 em fevereiro, e já o mercado ele vem trabalhando em média agora, esse mês 233, 230, né? Então, o mercado, de certa maneira, um pouco mais pressionado, mas que nesses últimos dias, né, estabilizou nesse patamar aí 230, 232, 33. Então, sim, se a gente olhar para o começo do ano, houve sim essa pressão, mas que de certa maneira, para o período de final de safra, de certa maneira era um pouco esperado. Muito bem. Você citou aí a preocupação com o aumento da oferta, mas e como é que anda a demanda, Tiago? No mercado interno a gente vai atravessar, ou está atravessando aí, né, a segunda quinzena de mês, que tradicionalmente tem aí o seu problema com demanda, né? Isso preocupa nesse momento? Isso ajuda, de repente, aí a criar esse cenário de maior pressão aí? Ele ajuda a criar o cenário de maior pressão, mas por outro lado a gente tem sim um cenário aí de um desemprego, né, menor, a renda teoricamente com uma inflação mais controlada me dá em determinados momentos do ano um fôlego, e sempre lembrando o período de mais gastos que a gente tem agora, né? Mas a gente tem sim um cenário de mais tensão em termos de demanda interna, como é natural do começo do ano, né? Isso daí sempre vai ser assim, devido a todo o cenário que a gente já conhece, mas realmente tem algum cenário mais positivo vindo nos próximos meses. Mas é um mercado
de certa maneira, interno, de demanda interna, mais pressionado. É. E quando a gente olha para as exportações, parece também que o ritmo está diminuindo, né, Thiago? Pelas prévias que a gente vai observando ao longo do mês de março, né, a gente viu o primeiro bimestre do ano sendo o melhor primeiro bimestre da história, né, sempre destacando, a gente teve um problema no ano passado, mas já era no final do mês de fevereiro, mas isso ajuda. Mas a gente começou muito bem as exportações esse ano. E quando a gente olha março, a gente tem um recuo, né? Um recuo ainda prévio, óbvio, mas um ritmo um pouco menos intenso como foi os começos ou as primeiras semanas dos outros meses, levando a ter uma exportação de certa maneira mais acomodada, né? Sempre lembrando, a nossa carne, a gente está negociando uma carne em 2024 a $4.500 a tonelada. Vale lembrar que em março do ano passado, o auge lá, né, do embargo chinês, em média foi 4.800. Então, essa é uma outra pressão que vem, né? Uma precificação internacional menor pelo nosso produto. Então, a gente tem uma demanda externa que ela deve sim ser positiva, 2024, tá? Ao longo de 2024, mas que momentaneamente tem esse período também aí de mudança aí um pouquinho mais estagnada ao longo de março. É, só para a gente colocar números e deixar mais claro aqui para o telespectador entender, até o dia 15 desse mês, a média diária embarcada de carne bovina do Brasil foi 7,7 mil toneladas. Em fevereiro, essa média diária acabou ficando em 9,4 mil toneladas, ou seja, um recuo bastante significativo, óbvio. Estamos falando só da primeira metade de março aqui, comparando com o mês inteiro de fevereiro, mas é uma média diária, então dá para se fazer essa comparação. Só que comparado com o ano passado, o auge, né, o Thiago, dos embargos lá para a China, a gente ainda está melhor. O ano passado, nessa época, a gente tinha aí 5 mil toneladas de média diária embarcada, é, exportada aí de carne bovina do Brasil. Então, assim, quando a gente olha do mês de fevereiro para cá, existe essa desaceleração, mas quando a gente compara com o ano passado, que estávamos em pleno embargo, a situação ainda é boa, certo? Sim, perfeito. Os números que você trouxe elucidam bem esse momento. E vale sempre lembrar, parece que a forma como a gente fala de forma um pouquinho, né, mais pressionada, negativa, mas se a gente olhar até mesmo as exportações dos números, né, por mais que a gente teve o problema, a gente vem exportando um volume maior do que o ano passado, um pouquinho menor do que fevereiro desse ano, e se a gente pegar o agregado, fevereiro de 2022 foi um dos melhores meses, É. né, e possivelmente talvez a gente empate ou fique um pouco abaixo de 22, mas com certeza a gente vai ter um mês de março, né, podemos dizer assim, de certa maneira bem interessante se a gente comparar os últimos meses aí do mês de março da história. Então, ele pode sim se concretizar, óbvio, não no ritmo forte que vinha vindo, 10 mil, 9 mil toneladas, mas o cenário ainda é interessante. Muito bem. Tá? Bom, então, de qualquer forma, a gente tem aí esses dois fatores de pressão: aumento de oferta e diminuição do ritmo de demanda. Mas esse ritmo de demanda pode ser mudado a qualquer momento. Vai que a gente consegue melhorar as exportações, vai que começo de mês muda aí o ritmo de consumo interno. Isso também muda esse cenário da demanda. Mas por enquanto a gente tem essa condição de oferta crescendo e demanda baixando. Isso sinaliza pressão nos preços adiante, certo, Thiago? Sinaliza, talvez, realmente pressão dos preços, mas quando, por exemplo, a gente olha aqui o quadro do mercado futuro, que o pecuarista ele acompanha, né? A gente vê, se a gente notar para março, em torno de 229, 35 que fechou ontem, né? No dia 21 de março. Se a gente olha, por exemplo, para o mês de abril, 228. Então também não é uma pressão maior. É sempre lembrando que de abril
a maio a gente tem uma mudança muito grande com a saída do desmame, né? Aí a gente tem mais oferta de vaca nesse mercado. Sempre lembrando os últimos anos, o grande degrau que veio, olhando o passado, né, para a gente tentar entender um pouquinho o futuro, sempre abril a gente teve um degrau. Mas se a gente olhar, o mercado ele se acomodou nessas cotações. Tiago, mas estava 250, 240, agora veio para 230, sim. O mercado ele buscou, dado essa oferta que a gente falou. Então, o cenário realmente é mais pressionado do que em termos de conforto momentâneo por um aumento de preço. A gente está falando de 1 maio a 225 lá na B3. Uma Isso, diferença aí perfeito. de R$ 5 aí para daqui é, 30 dias, 30 e poucos dias, né? Sim, 40 sim. dias, na verdade. E lógico, tudo pode mudar. Um consumo doméstico pode mudar, as exportações, a gente tem a abertura de novas plantas, isso daí pode dar, como eu falei no começo, uma oxigenada no nosso mercado. Então são fatores que podem vir a ser favoráveis, tá? Então, mas o cenário de maior oferta e transição da safra para entre safra joga uma pressão grande no mercado, como todos os anos ocorre. Muito bem. Tiago, diante dessa possibilidade ou desse cenário que vem se desenhando, ficou claro aqui para gente que pode mudar esse cenário, mas enfim, ao se concretizar esse cenário, o produtor tem alguma coisa para se fazer? Enfim, ele pode se proteger de alguma forma? Olha, eu, do mesmo jeito que o boi cai, né, e a gente vinha discutindo, né, a gente discute muito, né, a questão da precificação, né, o preço do leite caiu muito, o preço da soja, né, o preço do milho, né, o preço do boi, né, podemos dizer assim, né, esse inferno astral aí na precificação, né, mas do mesmo jeito que o boi cai, a gente tem que olhar para a reposição, né, tem que sempre lembrar esses fatores aí positivos, né, o próprio milho, a composição. Então, a maneira de se proteger, obviamente, existe a gestão de risco de preço, existem ferramentas para isso, mas eu também trabalharia com a produção. Se eu tenho um animal gordo menos valorizado ou mais barato, eu também vou ter outras categorias que podem estar mais baratas também. E aí sim essa relação de troca. Então, uma maneira de se proteger também é renovando esse rebanho, fazendo esse giro e preparando esse meu animal, com certeza, para um segundo semestre de preços melhores no ano de 25 e 26. Então eu tenho que me proteger investindo, tá? Além de usar um ferramental de preço na gestão de risco. Óbvio, né? Mas eu tenho umas situações interessantes, pensando no custo, que a gente já falou do milho, o próprio farelo de soja. Se você pegar o farelo de soja, por exemplo, né? Eu sei que a maioria do confinador, eles estão usando muito milho, mas o farelo de soja está ao mesmo preço que fevereiro de 2019, aumentou 1%. Fevereiro de 2024, em relação a fevereiro, considerando IGPDI, aumentou só 1%. Então, o milho sim aumentou 4%. Mas são mercados que também estão ajustados. Então, eu posso ter uma alternativa interessante no meu custo de produção. E aí é o momento do produtor trabalhar isso. É interessante isso que você está falando, porque às vezes o produtor fica fixado ali só no preço nominal e esquece de fazer as contas, né, Tiago? Fica olhando o preço cair do começo do ano para cá, enfim, mas e a renda dele? O que sobrou no bolso dele, né? Perfeito, é a renda, é a margem, não é um. Eu quis citar outros segmentos, como tem segmentos dando bastante dinheiro, né? O suco de laranja subindo bastante, por exemplo, então a laranja chegando em patamares elevados de preço, mas a questão é. Todos os segmentos ou os setores, eles vão sofrer uma hora ou outra, como vão estar numa posição positiva melhor ou outra. O que eu preciso saber ter dentro da minha propriedade é uma margem saudável. Eu tenho uma margem positiva. Alguns momentos vão ser maiores, outras menores, mas eu tenho que manter uma margem saudável para o meu negócio. Tiago, mas o preço está ruim, como que eu vou manter uma margem saudável, né? Eu preciso olhar o custo, né? É a lei da oferta e da demanda. Se o preço do boi gordo está ruim, com certeza eu vou ter menos gente vendendo semente de pasto, menos gente vendendo sanidade, menos gente vendendo nutrição. É um ciclo natural da economia. E você falou de se preparar para o segundo semestre. Sua expectativa é de um segundo semestre melhor de preços? Olha, a velha história, né? Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe. Quando a gente tem um cenário ruim, muita gente tira o pé. Isso me leva a ter uma valorização, tá?
eu olhando o mercado futuro sinalizando 241, por exemplo. Se eu pegasse no começo do ano, tinha mercado futuro para o segundo semestre 260. Então, provavelmente a gente tem sim essa incógnita, dado um custo do milho, um patamar de R$ 60, mas com o preço da arroba, o pecuarista saindo dessa engorda. Então isso a gente pode ter pelo lado da oferta um ajuste que vira positivo em preço. Agora, por outro lado, tenho também o consumo doméstico. A gente falou bastante aqui. Geralmente o consumo melhora no segundo semestre, tende a melhorar com todo o cenário econômico, não tão positivo, mas mais positivo, né, do que negativo, e as exportações, que tradicionalmente a China vem com um apetite maior no segundo semestre. Então, são fatores interessantes para a gente colocar nesse quebra-cabeça na formação do preço aí no segundo semestre. Legal. Uma pergunta interessante aqui, pessoal participando com a gente pelo chat do YouTube. Aliás, obrigado aí pela participação, o Vinícius Fernandes trazendo uma pergunta aqui para o Tiago. E você também que está por aí, tiver alguma dúvida, aproveita o Tiago aqui e faz a sua pergunta. Corre lá. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal oficial de Notícias Agrícolas aqui no YouTube. E, claro, deixar o seu like também para a gente poder divulgar melhor as nossas informações. Mas, Tiago, Vinícius quer saber o seguinte: a reposição de bezerros no Triângulo Mineiro subiu muito nesse mês de março. Se você acha que em setembro a arroba tem probabilidade de começar uma retomada dos preços. Dizem que o indicador de virada de ciclo está no preço do bezerro, é isso mesmo, Tiago? Interessantíssimo. Obrigado, Vinícius, né? Preciso aí com as informações aí, né? E cravou setembro, legal. Geralmente a gente tem a virada de ciclo com o preço do bezerro, sim, né? O bezerro ele começa a dar um cenário melhor ou um cenário mais positivo para o mercado, para a cadeia com toda a hora que a gente tem a reposição, né? Não perdendo valor e sim valorizando. A grande questão é que nem ele citou uma região, Triângulo Mineiro, fantástica na produção. A gente sempre tem que me lembrar pontualmente, né, que a gente tem, obviamente, diversas regiões. Eu tenho regiões com dificuldades na oferta devido a pasto, clima, etc. Entre outras regiões que vêm bem em termos de produção. Há pouco, por exemplo, eu estava conversando na região do Tocantins, né, e a produção, por exemplo, de milho no Tocantins veio boa. Por exemplo, numa região específica, numa produção específica. Então a gente tem que ter essa visão mais macro, mas eu concordo com ele. A gente teve essa demanda, evidentemente, pecuaristas se preparando ao longo para esse segundo semestre, mas principalmente para o ano que vem. E sim, a gente pode sim ter uma virada de ciclo aí. A gente já está chegando aí tradicionalmente em quase vai bater 4 anos, né? 4 anos ou 3 anos e meio, que seja de preços em queda do bezerro. Aí sempre lembrar, começa lá em 2021, então a gente pode ter um segundo semestre aí sim, uma virada em termos do preço do bezerro, com certeza. Muito bem. E isso pode chegar na arroba do boi? É todo o reflexo, né? Obviamente, se a gente manter o status quo, né, ou vamos dizer, a atualidade, né, como está o mercado hoje, sem nenhum aumento na demanda interna, nenhuma demanda externa muito forte, ou nenhum problema que seja sanitário, que seja, mas a gente mantendo o status quo, como que o mercado ele vem caminhando, é naturalmente que a gente vai repassando o custo, o preço puxa custo, assim como o custo empurra o preço. Então isso pode ajustar, vai depender também da oferta final e a demanda apetite, mas isso pode ser já um indício de melhoras no preço da arroba. Muito bem. Tiago, temos então uma perspectiva, uma percepção de melhora dos preços a partir do segundo semestre. Daí o Vinícius está perguntando o seguinte: importante salientar que tem chovido bem no Triângulo Mineiro esses últimos dias, o que dá um fôlego para os invernistas não terem pressa para vender tudo. E isso está alongando as escalas. Isso ajuda, assim, vamos lá, se realmente a gente tiver uma condição de pasto mais favorável, que é a característica aqui do primeiro semestre, ou vamos dizer, o primeiro trimestre, o primeiro quadrimestre do ano, isso ajuda o pecuarista a segurar esse animal. 2 pontos importantes da fala: se ele segurar o animal, obviamente vai reduzir a escala. O
frigorífico ele vai ter que operacionalizar outras regiões e entrar na negociação. Por outro lado, a gente precisa entender como que está essa saúde financeira do pecuarista, né? Se ele realmente consegue segurar ou ele precisa girar rápido esse animal, né? Ou soltar esse animal para completar a caixa. Então vai depender muito da situação da indústria, em termos de escala, e do pecuarista, em termos de saúde financeira dele. Muito bem. Vinícius, obrigado pela participação aqui com a gente, mandando as perguntas. Obrigado a todos que estão nos acompanhando também aqui pelo YouTube. E, meu caro Tiago, meus agradecimentos à sua participação também. Afinal de contas, é sempre importante a gente saber o que tem pela frente aí, até para se programar, até para traçar estratégias possíveis aí e tentar passar por esses períodos da melhor forma possível. Eu que agradeço novamente, é sempre muito bom estar aqui junto com vocês, né, no canal, para passar informação, discutir, entender um pouquinho, né, a dinâmica do mercado e como a gente disse, são momentos de oferta, demanda, de transição por causa do clima, como a gente mencionou, tem regiões que está sofrendo com seca, outras, como foi falado, do Triângulo, já recebeu uma boa chuva. Então, assim, a gente tem realmente um cenário que a gente depende do externo, que é o clima, que é um mercado externo, que são decisões políticas, mas a gente tem que olhar também para o mercado interno, que veio de muito investimento, veio de oferta e começa essa transição para um período de mais restrição. Boa, Tiago. Muito bom. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação. Volte sempre. Eu que agradeço aí, bons negócios a todos aí, um bom final de semana e até uma próxima. Até a próxima. Muito bem, tá aí o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, pontuando aí o atual momento e principalmente trazendo cenários possíveis de acontecer em relação a preço, a oferta, a demanda, tudo para que você, produtor, possa se preparar. Vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa na B3, na Bolsa de Chicago, no final da tarde com os grãos. Vamos lá na B3, Mercado Futuro em São Paulo. Olha aí, B3 trabalhando para março a 229,30 com uma alta de 0,24%. Abril já caindo 0,31% a 227,30. A diferença não é tanto, como bem colocou para a gente o Tiago. O maio 225,05, queda de 0,09%. E o junho 227,90, queda de 0,04%. A diferença entre o momento atual e o pico da entre-safra, aliás, o pico da safra não está tão grande, pelo menos nesse momento não. Vamos ver como é que o mercado vai reagir daqui para frente. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 231,70. Tiago lembra que o mercado vem trabalhando nesse patamar de preços aí já há algum tempo, entre R$ 230 e R$ 233 reais. Ontem teve uma alta de 0,35%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.